Oi, gente. Tempão, né? Sumida. Bom, então hoje a gente vai começar a fazer os vídeos nessa nova plataforma, que é o YouTube. Eu normalmente vou mandar um aviso no Instagram, porque eu quero que vocês curtam e participem do meu canal no YouTube, né? Hoje a gente vai falar sobre o Floral Impatience, que se relaciona com o signo de Áries, né? E dentro do meu projeto e o meu trabalho de terapia floral com astrologia, a gente vai começar pelo começo, né? Serão 12 signos e 12 que eles chamam, o professor Bach chamava de os 12 grandes curadores, que são os 12 florais que correspondem aos signos do zodíaco. E aí eu passei durante a semana passada, não, a semana retrasada, porque semana passada para mim foi muito movimentado, felizmente, muitos atendimentos, muitas consultas de floral, alguns mapas, então realmente ficou um pouco difícil. Mas agora vamos retomar então a astrologia e os florais de Bach, né? E aí eu fiz uma pergunta no site e eu queria saber se alguém me dizia qual era o signo que correspondia ao floral Impatience. E eu vou contar um pouco da mitologia, né? E eu acho interessante porque falar de mitologia é quase como se assistir uma novela, são histórias muito interessantes, né? E então vamos começar. Então, pelo próprio nome, Impatience, né? Qual é o signo do zodíaco mais impaciente? É o Áries, né? Então vou falar para vocês um pouquinho, mas muito pouquinho, de mitologia grega e de mitologia romana, que são aspectos diferentes, eles têm visões diferentes sobre o mesmo arquétipo, né? Sobre o mesmo Deus. E na mitologia grega, o Marte ele é associado ao deus Ares, né? Que é o deus da guerra. E ele era furioso, ninguém gostava dele. E ele era filho de Hera e de Zeus. Zeus, o deus dos deuses. E aí como é que ele apareceu? Ele foi fruto de uma raiva, né, da Hera. Hera é a deusa do casamento, né? O objetivo dela é defender a instituição, o casamento, e como uma coisa de amor, uma coisa de fidelidade e de respeito, e o Zeus pulava a cerca, né? E como se não fosse tão simples, eles eram casados, mas eles também eram irmãos, né? Coisa de mitologia, né? E por que ela ficou com raiva dele? Porque ele fez a sua filha Atena do seu próprio pensamento. Ela nasceu sozinha. Então, Hera ficou com muita raiva disso, né? Que Zeus, da cabeça dele surgiu Atena, que já era uma deusa, ela já veio grandinha, ela não nasceu bebê. E Hera ficou muito furiosa com essa peripécia de Zeus e de não fazer com que ela participasse da geração dessa filha, né, e indo contra a todos os interesses que ela defendia, como o casamento, né, e aí ela ficou com muita raiva, muita raiva. Aí o que ela fez? Ela criou o Ares, ela sozinha, sem o Zeus, era filho dela, e como ele fez, ela idealizou e nasceu o Ares. E o Ares já veio com muita raiva, né? Ele é um filho que ele mostra, ele é a imagem da raiva que a mãe ficou, né? Por causa de Zeus ter passado ela, não para trás, porque isso não foi uma traição, apesar de que ele fez várias, mas por ele ter ido contra os anseios dela, né? Que era o casamento e respeitar aquilo tudo, né?
E o Ares, ele era realmente um deus muito temido, muito odiado, e ele tinha os escudeiros que andavam com eles, alguns deles eram filhos dele, mas aí é outra história, né? Que é o Deimos, que é o medo, o Phobos, que é o temor, e o Eris, que é a discórdia, né? E eles causavam muito terror. E apesar disso tudo, de todo o terror que eles causavam, ele nem sempre era vitorioso nas batalhas, né? E aí, pro outro lado, né, pro lado positivo, e já falando da mitologia romana, ao contrário, o Marte, né, que é o deus romano, ele era muito respeitado e honrado. E ele possuía uma posição muito elevada no panteão dos deuses, e os romanos todos veneravam Marte pelas suas qualidades, né? Ele era deus da guerra também, também como era o Ares e o Ares na mitologia grega, mas ele carregava muito mais o lado positivo, né? Muito mais o lado honrado. Ele também era considerado o deus da primavera, exatamente porque ele é o primeiro signo do zodíaco, que começa exatamente quando começa a primavera no hemisfério norte, né? Então são os dois versos, né? A mitologia grega, ela enfoca mais a força bruta, mais a irritabilidade, mais a impaciência, a impetuosidade, e a mitologia romana fala do impulso positivo, né, que os arianos, de uma maneira geral, têm pela sede que eles têm de conquistar o mundo e ser competitivos, e independentes e líderes, né, de uma maneira geral, né? Então essas são as características que levaram com que o signo de fosse associado ao floral Impatiens, né? O signo de Áries é o mais primitivo do zodíaco, né? E ele tem todas essas suas características de impaciência, às vezes de ignorância, de uma certa infantilidade, né? E o floral de Impatiens, ele tem exatamente esse objetivo, né? De trabalhar toda essa energia e fazer com que as pessoas consigam lidar melhor com essa sua impaciência e a irritabilidade que normalmente as pessoas que têm essa característica de personalidade no seu mapa, ou que estão passando por algum trânsito do Marte no seu mapa astral e tocando em algum ponto delicado, possam sentir, tá? Então eu vou ler um pouquinho para vocês. É um livro do Peter Damian, Astrologia e os Florais de Bach, e que fala pra gente quais são as características que a gente costuma falar de uma pessoa que é impatient e que a gente associa ao signo de Áries, tá? Então vamos lá. Como sugere o nome deste remédio floral, as pessoas desse tipo sofrem de impaciência e irritabilidade, de pensamento e ação rápidos, entendem as ideias novas com maior presteza do que a maioria das pessoas e logo se impacientam com os que não conseguem acompanhá-los. Preferem trabalhar sozinhos, sem embaraço, seguindo seu próprio ritmo. Nada acontece com a rapidez necessária para satisfazer esse tipo de impacientes. Ficam zangados quando são derrubados por qualquer doença, ressentindo sua intromissão e exigindo cura rápida. São aqueles que não têm a menor paciência de ir ao médico e etc. Recusam-se a entender o pedido que a própria natureza lhes faz de diminuir o passo. Não tendo disciplina nem controle de si mesmos, tendem a se acidentar e, invariavelmente, enveredam por caminhos onde os anjos não ousam pisar. Raras vezes sutis, os tipos impatients podem ser ríspidos, mal-humorados. Tendem à frustração porque esta acaba a exauri-los. Medo da frustração pode estar na origem
dá preferência por trabalharem sozinhos, o que talvez seja melhor, porque quando as coisas não funcionam, jogam a culpa em outra pessoa. Um senso exagerado de independência muitas vezes os deixa sós e solitários em outras áreas. Alienam as pessoas com os seus repentes, com suas acusações e com sua natureza antipática. Não são líderes por intenção. São como os tipos Vervain, figurando mais como pioneiros. O tipo Impatience construtivo é uma pessoa capaz de usar de decisão firme, costuma ser brilhante. Esse tipo pode ser líder por meio do exemplo. É o primeiro que se movimenta e sabe fazer as coisas. O tipo Impatient construtivo coloca-se à frente do que está sendo feito e não põe a culpa nos outros quando comete erros ou falhas pessoais. Quando seus ideais mais elevados são ativados, ele demonstra seu autocontrole e autossuficiência. Então é isso, gente. Esse é o tipo Impatient, que corresponde ao signo de Áries, né? Quem tem um ariano em casa talvez saiba do que eu tô falando. Então agora a gente vai começar a ter essa dinâmica, né? Eu vou mandar a mensagem no Instagram, mas eu quero que vocês assistam o vídeo e curtam e compartilhem, né, para que o meu canal Laboratório Astral possa crescer e a gente possa cada vez mais fazer mais material interessante sobre astrologia para todo mundo, que eu sei que tem muita gente que gosta. Obrigada por todos e até semana que vem, que eu vou falar sobre o próximo floral e o próximo signo. Beijo a todos!